Irmãos, e hoje eu quero falar um pouco da nossa visão. Como aconteceu a nossa visão, o que foi que aconteceu para a gente estar aqui hoje. Porque eu estava pensando, tudo que nós estamos vivenciando hoje foi por causa de alguém que renunciou à sua vida para que a gente estivesse aqui hoje. Coloque a foto aí, por favor. Eu não sei pronunciar muito certo, eu não sei se é esse o nome dele. A imagem, eu já procurei tanta imagem ali, mas não consegui uma imagem perfeita. Eu não sei se é Bandy White. Acertei, não vou falar mais, senão eu posso errar. Então ele e a sua esposa, eles moravam, pode passar outra foto, eles moravam nos Estados Unidos e eles receberam uma visão de Deus. E quando Deus fala no coração dele, vá para o Brasil, pregar a minha palavra e libertar o meu povo. E nesse momento que ele recebeu essa palavra, ele pegou aquela palavra, ele renunciou à vida dele lá nos Estados Unidos. E eu estava lendo esse livro, não li ele todo. Esse livro aqui que é a biografia dele, Bandy White. Muitas pessoas já pediram ele. Se você quiser adquirir esse livro, você fala com o pastor, ele vai pedir para que você venha ler ele. E ele fala nesse livro que ele ama os Estados Unidos, mas por conta de uma visão, ele teve que deixar aquilo que ele ama para viver aquilo que Deus amava, ou que Deus ama. Ou seja, ele renunciou à vida dele. E você acredita que ele renunciou à vida dele? Ele não está mais aqui. Pode tirar a foto. Ele não está mais aqui, ele está na glória. Mas em vida ele renunciou o que ele fazia no seu dia a dia, por mim e por você. Você sabia que os nossos antepassados, profetas, ministros, eles renunciaram uma vida para que a gente estivesse aqui hoje? Porque às vezes, irmãos, nós estamos, vamos dizer, usando um botijão de casa dentro de casa, não é verdade? Mas eu acho que você nunca se perguntou, quem foi que construiu o botijão de gás? Quem foi que construiu a colher? Quem foi que construiu realmente a primeira pessoa que construiu uma cadeira? Quem foi essa primeira pessoa? A gente nunca se pergunta, a gente usufrui daquilo que fizeram pra gente. Mas a gente nunca se pergunta, quem foi a primeira pessoa a fazer isso, para trazer um conforto para mim e para você? E essa visão, o Verbo da Vida, ela chegou em Campina Grande. E no coração dele, ele veio para São Paulo e Deus deu uma palavra a ele. Verbo da Vida, a igreja. Todas as pessoas que estavam ao redor dele, ele olhava para São Paulo. O fluxo maior das pessoas. As pessoas dizem que São Paulo é o coração do Brasil. E todo mundo olhava para São Paulo. E aquela igreja ia ser em São Paulo, porque ia ser em São Paulo. E Deus não trabalha com lógica. Porque pela lógica, Deus faria abrir um Verbo da Vida muito rápido dentro de São Paulo. Porque muitas pessoas, muitos comércios. Então multidões de gente ia para o centro de São Paulo. E poderia abrir um Verbo da Vida. Mas eu no meu quarto buscando, Deus falou assim, eu não trabalho com lógica, eu trabalho com propósito. Se para o mundo era lógica abrir um Verbo da Vida em São Paulo, e Deus não trabalha com lógica, ele disse, eu quero levar lá para o Nordeste, lá para Paraíba. Agora imagina ele, Bandy White, ele deixando São Paulo, cidade grande, e vindo agora para Paraíba. Deixando de falar, e nem falava português, ele falava inglês, ainda fala, mas ele teve que aprender praticamente sozinho a lidar com essa situação. Porque para ele era uma situação. E agora sai de São Paulo, ou dos Estados Unidos, não sei falar, né? Mas imagine só, sair dos Estados Unidos, ouvindo todos os dias essa frase. Eu não sei se você entendeu, mas no meu coração eu estou dizendo boa noite para vocês. E ele chegou ministrando para o pessoal. E ele dizia, ele disse, tenha fé no coração e não desista. E ele começou a falar isso. Agora saiu dos Estados Unidos. E agora a primeira barreira indo para São Paulo. E agora chega em São Paulo, tem que deixar o seu sotaque e começar a aprender a falar português. E eu já morei em São Paulo, fui muito caçoado quando eu vinha para a escola. E eu dizia, ô tio, o menino não está mexendo comigo aqui, tio. E aqui em Tapetim, na minha escola, o pessoal começava a mangar de mim, começava a rir da minha cara, porque eu falava daquele jeito. E eu tive que me adaptar a falar a língua daqui. Agora imagina ele lá em São Paulo, precisando falar e se comunicar com as pessoas desse jeito. Mas Deus agora dá uma direção a ele, para vir agora
Do tchau, tia, agora para falar oxente, para o Nordeste. Uma das primeiras dificuldades que ele teve foi mudar a sua voz. Mas eu quero dizer a você, quando você muda a visão, você muda a forma de falar. Não é verdade? Quando a gente mudamos a nossa visão, nós mudamos a forma de falar. Eu me lembro que o pastor Roberto, ele estava caminhando sozinho na igreja Filadélfia. Eu não sei se esse culto vai ser para você correr, mas quem corre, amém. E quem não corre, amém de novo. Não é isso? Então, o pastor Roberto, ele estava caminhando sozinho com a igreja Filadélfia. Eu me lembro como fosse hoje, eu passando de bicicleta, estava uma igrejinha pequena. Eu acho que não tinha 20 cadeiras, mas estava lá. E quando eu passei, vi o pastor Roberto, e eu disse, o mundo agora está se acabando mesmo. Porque eu não tinha a visão. Digo, o mundo está se acabando. Pastor Roberto, eu digo, Roberto, pastor. E eu não sei porquê, mas desde pequeno, quando eu vendia picolé, eu ia para o machichão. E quando o time do pastor Roberto entrava, que para mim era o Roberto, eu ficava na porta praticamente do vestiário para ver ele saindo. E até hoje você vê, ele está aqui ministrando, ele faz assim no cabelo, né? Esse é um costume que ele tinha desde antes. E eu não sabia porque eu admirava tanto ele. Se era na festa, eu estava no meio do povo, olhando ele lá atrás. Eu não sei por que essa admiração, mas Deus sabia porque era. Porque um dia ia me conectar com a mesma visão. Mas eu passei, para me conectar com essa visão, eu passei na frente daquela igreja, eu vi aquela igreja pequena, eu disse, o mundo agora vai se acabar. Com pouco tempo depois, eu passei novamente, depois de uns dias, eu passei, estava ele e o pastor Diego. Eu disse, agora deu certinho. Só falta um para tanger. E ainda é interessante, irmãos, com pouco tempo, Deus me chamou para tanger. E eu estava com eles nessa visão. Não era a visão Verbo da Vida, era a visão Filadélfia. E eu estava lá com eles. E eu fui levando minha trajetória, achando muito bom. Tinha algumas doutrinas, alguns modos de se vestir, modo de falar, modo de pregar. Sempre o pastor Roberto, ele teve essa visão. O Verbo da Vida chegou e acrescentou mais ainda essa visão dentro da gente. Mas quando o pastor Roberto, ele estava pedindo oração aos irmãos e orando e se consagrando para se ligar com o Verbo da Vida, que é dessa visão que eu quero falar, ele foi lá em casa e disse, Tiago, eu estou pensando em me conectar, eu estou orando a Deus, me conectar com a igreja Verbo da Vida. E dentro de mim disse assim, rapaz, eu nunca ouvi falar esse nome, Verbo da Vida. Para mim não tem nem sentido, Verbo da Vida. Eu disse, pastor, o pastor quer? E quando o pastor saiu lá de casa, rapidamente eu fui no computador e eu fui olhar a igreja Verbo da Vida. A primeira igreja Verbo da Vida que eu consegui ver pelo YouTube foi a igreja de Patos. E quando eu abri a igreja de Patos, estava aquele monte de luz e a parede preta. Eu disse, misericórdia, o pastor não vai botar nós nessa boate não. Porque eu não tinha a visão. E eu dizia, Senhor, pelo amor de Deus, não deixa o pastor colocar nós dentro dessa boate não. E lá tem parede preta e tem isso, aquilo. Eu não quero ir, Senhor, eu não quero ir. E o pastor Roberto veio novamente nessa semana, que foi a semana da decisão. Ele chegou e disse, Tiago, o que é que tu diz? Irmão, me deu vontade de dizer, o pastor, não vá não bota nós naquela boate não. E ele disse, Tiago, eu estou orando a Deus, eu quero que Deus vá falar comigo. E eu creio que foi 3 dias ele orando, em jejum pesado. E Deus ligou nós com o Verbo da Vida. A minha vontade da minha alma, dos meus sentimentos, é dizer, não pastor, vamos procurar uma igreja mais calma, que lá tudo é doido. Eles falam que tem dinheiro sem ter dinheiro no bolso. Eles falam que estão curados já morrendo. E eu não aprendi assim. Eu aprendi que quando o cara está morrendo, a gente dizia, é só Deus. Eu não aprendi essa fé muito, muito grande. E eles são igreja de rico, pastor, só entra rico lá dentro. E eu ficava pensando nessas coisas, mas eu recebi uma palavra quando o pastor saiu lá de casa. E a palavra que eu recebi foi assim, para onde ele for, não diga nada, só pegue junto. Algumas pessoas assim chegou a entristecer o coração do pastor, mas depois nós entendemos por quê. Porque quando ele se ligou com o Verbo da Vida, muitas pessoas saíram. Muitas pessoas se desconectaram. E quando essas pessoas se desconectaram, ele ficou bastante arrasado, porque eles eram o pai da fé dela. Até hoje ele tem um amor e um carinho por essas pessoas. Umas já partiram, outras já estão em outras igrejas. Mas ele sente um amor muito grande por essas pessoas ainda. Ele manda mensagem e tudo, mas não pastoreia elas. Mas foi um impacto para a gente perder filhos na fé. E ele disse, Tiago, agora eu entendo, é porque eles não é filho da visão. Existem pessoas que estão na visão, mas também às vezes elas saem porque não é filho da visão. Ela tem que procurar um pai, tem que procurar uma visão. E nesse momento o pastor Roberto conectou
E a primeira vez que o pastor mandou pra gente ir para Patos, eu disse, nós vamos, pastor. Foi no culto jovem. E eu, todo assembleano, porque o Verbo da Vida, irmãos, é uma igreja que não deixa eu ser preso. Aí a pessoa lá fora diz assim, é bom ir lá pro Verbo da Vida, porque lá é uma igreja que a gente faz tudo. Não, não é assim. É como o pastor ensina, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo pode, mas nem tudo nos convém a fazer. E o pessoal acha que é assim, não, é porque o pastor Roberto lá, ele deixa a vanda por, vamos dizer assim, a tampa pode ser vestido de qualquer jeito. Não, a gente não pode prender ninguém. Eu estava em uma total igreja e ela disse assim que eu entrei, eles me programaram. Eu digo a você, porque eu estava lá, eles me programaram para vestir o que eles querem, não o que eu podia vestir. Eles me programaram e botaram um chip dentro de mim, e esse chip dizia assim, se você for para a praça, você vai para o inferno. E eu passei 6 anos sem ir para a praça. Você acredita? E quando eu saía do culto, quando eu via a praça, eu rodeava por baixo, mas não passava pela praça. Porque eles quiseram cauterizar a minha mente e me programar para fazer não aquilo que Deus quer que eu fazia, mas que eles fizessem, o que eles queriam. E ali, quando eu conheci o Verbo da Vida, ali eu estava tudo travado. Eu não sabia como era que exercia a fé, não sabia como eu podia me vestir, não sabia como pudesse me falar. Se caísse uma doença, dizer é porque Deus quis e Deus agora está te provando. E eu comecei a aprender nessa visão do Verbo da Vida que as coisas não é assim. Deus que coloca saúde, Deus não coloca doença. Pode haver uma permissão de Deus por causa de alguma atitude de alguém, e Deus dá uma permissão para que aconteça, mas Deus não coloca doença. Deus, ele tem saúde. E assim eu comecei a caminhar com o Verbo da Vida e eu fui para Patos com os jovens. Agora eu fui que nem assembleano, irmão. O sapato brilhava que encandeava os carros que vinham de lá para cá. E eu digo a você, e eu fui tudo de paletó com a gravata aqui quase no meio da canela, e achava que estava me achando, porque a minha visão era aquela. E eu disse, eu vou bater de frente agora, e quando eu chegar lá vai ser show. Eu acho que a maioria vão tirar foto comigo, porque eu vou ser o cara. E eu cheguei me achando naquela igreja, eu peguei a Bíblia, disse logo de primeiro na van, e o pessoal ficou mais atrás, eu digo, eu vou logo na frente para impactar. E eu peguei a Bíblia, e entrei no Verbo da Vida. Quando eu cheguei naquela porta de vidro, que abrir aquela porta, irmão, que eu entrei, que eu olhei para um lado e para o outro, deu vontade de voltar para casa para trocar de roupa. Quando eu cheguei lá, vi aqueles paquitim, que a gente conhece por paquitim por aqui, né? Paquitim, aqueles cabas novos. E eles estavam tudo com a camisa polo, bem vestido, os sapatos randal, e eu com um sapato desse tamanho, social, brilhando, e uma gravata batendo na canela. E eu estava achando que tava sentindo o cara lá. E eu disse, meu Deus do céu, como é diferente. E ainda para completar, eu entrei mais minha esposa. Quando chegou perto do meio da igreja ali, eu voltei mais ela. Me lembro como fosse hoje. Johnny, ele correu. Aí disse, vocês vão para onde? Eu digo, nós vamos sentar lá atrás porque não tem lugar. Ele disse, não tinha, mas agora tem. Ali eu me achei. E ele me pegou no meu braço e me levou lá na frente. Tinha 2 cadeiras marcadas. Ele tirou e colocou para a gente se sentar. E naquele momento Deus começou a falar comigo. E eu pensei, eles têm um princípio de honra. E eu gostei. Mas começou o louvor. A visão estava entrando em mim. Eu começou o louvor e eu fechei os olhos. E estava aquela música, além do rio azul. E eu lá, eu digo, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Irmão, veio uma unção para mim. Quero como eu estivesse subindo para o céu. Eu digo, meu Deus, como é gostoso essa unção. Mas irmão, quando acabou essa música, começou outra. Galileu, Jesus. O cara da bateria batia tanto que eu pensava que ele estava maconhado. Digo, meu Deus do céu. E eu abri o olho assim, irmão, e a minha oração era, Senhor, me tira daqui. Mas por que, irmão? Porque a minha visão era outra. Na minha visão, Deus não aprovava aquilo. Na minha visão, não, se fizer isso, vai para o inferno. Essa pancada é de Satanás. E o jovem corria para lá e para cá, e eu com os olhos, eu abria só a Bíblia do olho. Quem nunca já fez isso? O pastor orando e passando perto de você abre só a Bíblia do olho para ver se ele botar a mão. Não já fez, irmão? Todo mundo já fez, irmão. Então, naquele momento, eu com os olhos fechados ali, abria só a Bíblia do olho e o jovem correndo, vuc, vuc, que menino, tá tudo doido. Aí quando eu abri, tinha uns 3 no chão e ainda fazendo assim, irmão. Aí eu me lembrei de uma pisa que eu tinha levado do meu vô, que quando meu vô bateu, eu caí no chão e fiquei assim. Aí ele disse, tá morrendo, vou acabar de matar. Aí ele deu mais 3 em cima.
Mas irmãos, aquele para mim era tudo novo. Eu vi aquilo e digo, meu Deus, aonde o pastor Roberto botou a gente? Digo, Senhor, que esse culto acabe, eu vou me embora. Eu quero ir me embora, Senhor, eu quero ir me embora. Só sei que acabou o louvor, acalmou. Eu disse, meu Deus. Eu todo constrangido, eles tudo lá, eu constrangido. Eu digo, meu Deus do céu. Eu sentado. E verbo da vida, a gente sabe que verbo da vida a gente caminha em fé. E eu me lembro como fosse hoje, tinha uma camisa número 10 no telão, que era o JPN. E ele disse, quem crê? Ou quem quer essa, ou se vê com essa camisa? Irmão, eu não sei o que é que bateu na minha cabeça para me correr de paletó, de gravata lá para frente. Ainda fazer assim, eu não sei não o que é que bateu na minha cabeça para fazer isso não. Só sei que eu corri, cheguei lá e disse, eu. Aí dentro de mim, meu Deus, como é que eu vou voltar? Todo mundo olhando para mim. E o pastor Diogo olhou para mim, mesmo como fosse hoje, ele disse, vá para casa que a camisa é sua e vai chegar na sua cidade. E a camisa chegou. Eu disse, rapaz, que culto maravilhoso. Eu esqueci de tudo que eu passei. Esqueci da carreira dos meninos. Esqueci de tudo. Fiquei maravilhado pela excelência, pelo comportamento dele. E verbo da vida é isso. É trazer as pessoas para fora, para dentro de casa. Porque às vezes chega uma pessoa que ela não está entendendo. Mas você tem que ajudar ela a entender o que você está vivendo. E eu me lembro que foi passando o tempo e o pastor Roberto coloca nós lá e sempre ele falava, pessoal, vamos se ajeitar mais, porque nós antigamente não era tão que somos hoje. Nós hoje pula, corre, se diverte. E o pastor Roberto, vamos correr, pessoal, se anime, vamos pular. E um dia eu fui para Patos e todo mundo correndo, fui mais o pastor Roberto, Daniela e Fábia, todo mundo correndo, rapaz, deu vontade de correr. Aí não sei o que é que bateu na minha cabeça para eu correr. Mas eu sei que eu corri, deu vontade, digo, eu vou correr, corri, irmão. Eu ia numa alegria tão grande, arrodeando a igreja. Quando eu fui dando a última volta, que nem aí eu tô sendo, não tem? Quando eu peguei o corredor, tava Graça, eu acho que alguém conhece Graça, que tira foto. Tava no meio do corredor, se acabando de rir. Quando eu vi aquela mulher rindo, irmãos, eu fechei a cara, fiquei com a cara desse tamanho, que nem jumento quando leva coice. Me sentei e fiquei lá. Me cabulei, cruzei os braços, mas nunca eu corro. Aí o pastor percebeu depois e perguntou, Tiago, por que ele estava assim? Eu digo, pastor, eu estava numa unção grande. Eu vinha correndo, eu podia dar até outra volta, mas quando eu bati de frente com aquela mulher, ela ficou rindo da minha cara. Aí ele disse, é não, Tiago, aí botou para rir também. É não, Tiago, isso é a unção do riso. Eu digo, oxe, ainda tem mais essa? Só bastava nós trocar de roupa, essas músicas de as luzes piscando, candeando o cabo dentro, parecia um boate, só falta um copinho de gelo para ficar rodando dentro da igreja. Eu digo que tem esse negócio do riso, ele disse, é que isso é a unção do riso, depois eu te explico, não sei o que. Foi o que amenizou mais. Mas vamos seguir na visão. E eu fiquei pensando lá em casa, meu Deus, falar sobre a visão, o que a visão tem proporcionado para a vida das pessoas. E eu vim pensando, rapaz, a visão, ela traz proteção. Por que a visão traz proteção? A Bíblia diz, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aleluias. Aleluias. A visão traz proteção. Abra aí, Salmos 91, versículo 7. Salmos 91, versículo 7. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas nada atingirá. E eu fico pensando, meu Deus, é uma visão que Deus dá. E uma visão que nos protege. Deus, ele deu uma visão ao apóstolo Bano e ele vem para o Brasil. E quando chega no Brasil, esse monte de igreja espalhada, Deus agora dá uma palavra a Noé. Ele diz, constrói a arca. E eu fiquei pensando essa semana todinha, Noé, não é Noé de Morgana não, viu? E eu disse, meu Deus, constrói a arca. Ele estava em um ambiente que visualmente falando não era favorável de construir a arca. Não tinha nada dando índice para ele naturalmente falando, eu vou te ajudar pelo menos com esse cenário, não. Ele estava construindo a arca e era o pó seco subindo e ele batendo o martelo. O pó seco subindo e ele batendo o martelo. As pessoas falando que ele estava ficando louco. Nunca choveu desse tanto e vai chover agora. Mas eu fiquei pensando, Deus, ele deu uma palavra e uma visão a Noé. E Noé continuou na visão. E depois eu pensei, meu Deus, olha como isso é forte. Porque ele continuou a visão. E a Bíblia não relata que ele chamou os filhos. Mas eu digo que Noé era um grande exemplo para os filhos.
Porque imagine, todo mundo lá de fora não acompanhou ele, mas só quem acompanhou é os filhos. Se preocupe não. Sirva a Deus para a sua família te acompanhar. Porque a gente às vezes se comporta com as pessoas e se comporta para que elas nos acompanhem na fé. Mas a gente deixa de dar exemplo dentro de casa para que os filhos nos acompanhem. Eu disse, os filhos de Noé acompanharam ele e fizeram a arca com o pai. E a arca representa a proteção de Deus, porque pegaram a visão. E agora é salvo Noé e a sua família e alguns animais. Porque a visão, ela traz proteção. E todas as vezes que você for entrar em uma visão, se lembre, você tem que renunciar a tudo aquilo que você aprendeu pela visão. Eu aprendi que se eu estiver doente é porque foi Deus que colocou doença. Então agora eu tenho que renunciar e saber que Deus não coloca doença. Deus cura. Eu aprendi que você não pode declarar a palavra. Se você não trabalhar, você também não come. Não. Eu quero abrir um parênteses. Que nem Paulo disse, se fosse assim, que só comesse quem trabalhasse. Mas Deus é tão bom que até os preguiçosos comem. Não é verdade? Deus é tão maravilhoso que aquele que não quer trabalhar, Deus ainda levanta alguém para dar comida para aquela pessoa. Mas eu quero te dizer, querido, que aquele que tem a proteção de Deus, aquele que é guiado por uma visão, ele vai muito longe. Mas cuidado para que o seu comércio, ou a sua vida natural, ou o seu casamento, ou o seu namoro, te distancie da visão. Porque o diabo ele não quer tirar pessoas da igreja. É outro nível. Isso ele já fazia e não está dando mais certo não. Ele não quer tirar mais as pessoas da igreja. Ele quer tirar a igreja das pessoas. Porque é possível você estar aqui sentado hoje, mas não estar pegando a visão. Como eu também não estava pegando a visão. E aí como foi doloroso pegar a visão. Eu tive que renunciar a coisas que eu não acreditava para passar a acreditar. Eu tive que renunciar e levantar a mão, obrigado Senhor, porque eu vou ter isso, vou ter aquilo. Sabe o que é que eu declarava, irmãos? Eu estava lá na minha casa, quando eu entrei nas visões, nessa visão, Verbo da Vida. E a minha esposa, ela tinha uma cama lá, que a gente, eu não sei se a de vocês já tinha um gato debaixo da cama, que quando a gente subia fazia... Eu não sei se você já viram uma cama dessa, né? Cama com pé de elefante, não tem aquelas capas supando, ela enche o pé, que só misericórdia. Então, quando a gente subia na cama, ela dava um grito. E um dia ela apontou para a cama e disse assim, isso já no Verbo da Vida. Obrigado, Senhor, porque a cama nova está chegando. Ixi, mas vem na ponta da língua para dizer, tá doido, mano? E eu disse assim, Senhor, não decepciona ela não, Pai. O Senhor pode, quem não pode é eu, mas o Senhor pode. Não decepciona ela. E com pouco tempo uma pessoa se levantou-se e comprou uma cama box para nós. E ela disse, é uma box. Eu digo, ainda é exigente, olha. Chegou agora e já quer uma box. E chegou essa cama box, me lembro também de um negócio lá de esquentar um micro-ondas. Ela disse, o micro-ondas vai ficar aqui. Eu só fiquei olhando para o lugar mesmo. E veio uma palavra dentro de mim, se for falar incredulidade, fique calado. E eu saí, com pouco tempo, o micro-ondas. E o que mais me deixou assim, não me impactou, vamos dizer assim, mas me deixou, eu digo, meu Deus do céu, Deus é Deus. Um dia ela abriu a geladeira e parecia um coco de praia, só tinha água dentro. Não tem um coco de praia, só tem água. E quando ela abriu a geladeira, ela disse assim, obrigado Senhor, que a nossas carnes está chegando. Aí ela disse, tem frango. Digo, ponto, no frango tá bom, só parar. Ela disse, mas tem frango, tem linguiça, tem carne de porco. Eu digo, ponto, agora vai mesmo. E eu disse, a carne pode chegar, vai botar onde esse monte de carne? E ela declarou, vai chegar isso, isso e isso. E se eu não me engano, irmão, acho que foi na mesma semana ou foi na próxima semana, chegou todo tipo de carne que estava lá. Porque começou a pegar a visão. Falar o que a palavra tem para falar. E ela chegava ainda mais ousada, mais ainda. E eu dizia, Senhor, me segura para não falar incredulidade. Porque você pode estar andando junto com alguém. Você não pode levar alguém no nível de fé que você está. Porque muitas pessoas é decepcionadas no evangelho por conta disso. Chega alguém novato aqui na igreja. Vamos pegar na minha mão.
para Deus te dar um carro, vamos pegar na minha mão para Deus fazer isso. Eu creio, irmão, que Deus faz isso. Eu creio que Deus pode abençoar. Mas a gente trata os bebês com alimento fino. Ninguém vai pegar uma rapadura e vai dar para um menino de 5 meses de idade. Não é verdade? Mas se o cara tiver 40, ele dá uma rapadura, ele dá algo mais sólido para aquela pessoa. Então, quando ela falava algo daquele tipo, eu digo assim, eu tenho que aumentar a minha fé mesmo. E ela olhou para a geladeira. Quem já levou pode me dizer, aquela geladeira que dá choque, não tem que você topa nela, dá um beliscão, você tira a mão. É aquela geladeira que diz, não me toque, não é verdade? E ela disse, obrigado, Senhor, que minha geladeira do ar seco está chegando. Eu digo, só pode ser, se Deus for o dono da Magazine ou da outra loja, né? Armazém Paraíba. Eu digo, os anjos esse mês estão trabalhando com força, viu? E ela dizia, obrigado, Senhor, que vai ser assim, que vai ser assim. E o que aconteceu? Com pouco tempo, uma pessoa chegou lá e disse assim, olha, eu comprei uma geladeira para vocês e está para chegar. Agora me diz como é que era a geladeira? Acho que é esse nome aí, não sei não. A geladeira de ar seco. Porque é bom aquela geladeira para a gente não ficar batendo com a faca e furar, não é isso? E eu fiquei pensando, rapaz, o tanto que de proporções de coisas boas que essa visão nos trouxe. O que essa visão nos trouxe para a nossa vida? O entendimento racional. Eu não queria viver num evangelho de prisão. Eu queria ir para uma praça comer uma pizza com a minha família. Eu queria ir para um lugar reservado com a minha família. Eu queria jogar uma bola. Eu passei 6 anos, irmão, sem jogar bola. Agora por quê? Porque me disseram que se eu jogasse bola eu ia para o inferno. E eu me lembro como fosse hoje, me chamaram para ir para Patos. Eu acho que nesse tempo Isaac era bem pequenininho. Isaac foi também. Comeu uma melancia da gota lá. Isaac era bem pequenininho. O Anderson também foi na época. Anderson, tecladista. Paulo também foi na época. Eu me lembro dos meninos. E eu fui para esse campo. E eu fui o caminho todo pensando, ô Senhor, não quebra minhas pernas não. Não quebra minhas pernas não. Não quebra minhas pernas não. E quando eu cheguei lá, estava sentado botando o meião. O pastor Roberto olhou assim, disse, ó, pastor Nivan, tá com medo de Deus quebrar as pernas dele, porque ele veio jogar bola. Aí o pastor Nivan olhou assim e disse, não quebra não, pode jogar. Eu digo a ele que não quebra não, as suas não, pode jogar, jogue. E de lá para cá, graças a Deus, eu não parei. Mas por quê? Porque a visão abriu meu entendimento. A visão trouxe algo para a minha vida e algo para a minha família. Então, queridos, nós temos que honrar essa visão. Nós temos que honrar porque, veja bem, muitas pessoas elas se decepcionam com outras pessoas. Mas a visão que nós carregamos, ela nunca vai nos decepcionar. Nunca vai deixar a gente para trás, nunca vai deixar a gente com alguma falta. Mas por quê? Porque a visão que Deus nos deu é uma visão segura. E essa visão, irmãos, ela não veio por acaso, ela veio com um propósito. Eu estava lá em Brejinho no culto de cooperadores, no reunião de cooperadores, e eu tive uma oportunidade de falar, e eu falei assim, nunca mais diga, eu vou para a UDI, eu vou para o diaconato, eu vou para a mesa de som, para suprir uma necessidade. Não, você não é um supridor não. Você vai para lá porque é um propósito. Você pode até ser um ministro da palavra, mas quando você vai fazer algo para onde você não foi chamado para fazer, mas você vai com um propósito ali. Você pode estar na diaconia e pode ter um chamado ministerial. Você não está aí ocupando lugar não, é um propósito. Deus quer lhe treinar nesse propósito. E cada propósito ele é muito importante, irmãos. Cada propósito da nossa vida é muito importante. Não pule etapas do propósito. Amém? Aleluias. Deixa eu falar algo aqui bem interessante. Aleluias. O que faz você permanecer na visão? Você já se perguntou isso? O que é que te faz permanecer na visão? Tantas coisas nos deixam tristes. Até o irmão que está sentado do seu lado, não olhe para ele se foi ele, né? Mas tantas coisas nos deixam triste, deixa para baixo, deixa descabibaixo. Mas por que você continua na visão? Essa foi uma pergunta que me fizeram. E a resposta que eu respondi foi assim: eu tenho um livro. E esse livro é o livro chamado de motivação. Todas as vezes que eu penso em desistir, eu vou lá no capítulo do meu livro. E eu vou olhar quem eu era. E eu vou comparar quem eu sou hoje. E quando eu vou lá no capítulo do meu livro, eu volto. Aí eu olho aqui. Um cara que só vivia bêbado. Ninguém dava nada. Um cara que não tinha uma família. Um cara que pegava o celular, passava o dia todo rodando foto. E vendo as famílias se reunindo. E havia eu. Numa mesa de um bar. Ou numa bebedeira. Aí eu comecei a olhar. Vi um cara que era solteiro. Eu digo, pronto, agora eu vou para a página de hoje, para o capítulo de hoje. Quando eu olho,
Um cara salvo, curado e sarado, uma família abençoada, filhas, casa, emprego. Eu vou desistir não. Irmão, com Cristo, vamos passar alguns perrengues, como o pastor Diego falou aqui em cima. A gente vai passar algumas dificuldades. Como ele disse, no barco de Jesus ele pode balançar, pode ter tempestade, mas ele não afunda não. E só afunda aqueles que não pegaram a visão. E a gente precisa carregar com a gente essa visão. Amém? Aleluias. Aqui dentro, irmãos, eu vi casamentos sendo restaurados. Aquela música que diz do verbo da vida, não é isso? Eu vi câncer ser curado, lepra desaparecer. Então a gente tem visto muitas coisas aqui dentro para que a gente não olhe para isso e queira ainda desistir da nossa caminhada cristã. A gente não pode olhar para aqueles que estão parando e querer parar junto com eles, não. A gente temos que continuar. E se der tempo de voltar para buscar um, a gente volta para buscar. Porque não é tempo mais de olhar para trás. É tempo de honrar a visão que Deus colocou no nosso coração. Colocou aqui em Itapetim. Eu estava pensando, São José do Egito é maior do que em Itapetim. Tuparetama não sei se é maior do que em Itapetim, mas também é grande. E outras cidades do Nordeste é muito grande, mas não tem o verbo da vida. Aí o verbo da vida em Itapetim é um por acaso? Não. É um propósito. Não tinha lógica. Isso eu digo a você, não tinha lógica você abrir um verbo da vida em Itapetim. Não tinha lógica você abrir um verbo da vida em Livramento. Tinha lógica? Não. Mas tinha propósito. Agora no canto que tem propósito, as pessoas chegam. Agora no canto que é aberto por lógica e não tem Deus, pode fechar que é prejuízo. Agora um lugar que tem propósito, se Deus tem colocado algo no teu coração e Ele tem propósito, você pode abrir que Deus vai abençoar. Agora não abra pela lógica. Eu vou colocar nessa rua porque passa muita gente. Não, se for pela lógica nem abra. Abra pelo propósito. Porque onde há propósito, Deus está. Amém? Aleluia. E nós temos, irmãos, no nosso ministério, quero falar bem rapidinho que já está terminando, algumas coisas que nós precisamos andar. Uma delas é uma vida em fé. Apóstolo Bando foi o mais que ele ensinou. Ele não queria que ninguém perto dele falasse incredulidade. Quem já viu o apóstolo Bando falando aqui? Levanta a mão aí, quem já viu. Quem já ouviu ele falar. Eu ouvi em pregações dele, né? Ele dizia nas pregações dele, mais ou menos assim, ele dizia: o homem que fala em fé vai morrer. Foi o sotaque que ele pronunciava, era a voz dele que ele pronunciava. Ele dizia: o homem não pode falar incredulidade. E ele mudava o sotaque de voz. Mas por quê? Porque a fé é o oxigênio que nos mantém vivos. A gente não podemos olhar para o outro lado. A gente já está muito longe para olhar para trás. Porque essa fé, irmãos, vai abalar essa cidade. Você não pode ficar olhando para as coisas. Isso está tudo normal. Não está normal não. Você precisa crer mais do que você está crendo hoje. Você não pode só dizer assim: Senhor, obrigado pelo meu salário, obrigado por isso, porque não, você tem que avançar mais ainda. A gente não pode chegar num comodismo de fé. Como é o comodismo de fé? Não, eu declarando hoje só isso está bom para mim. Não, declare mais. Porque o que chega na sua mão você pode abençoar pessoas. E uma das pessoas que a gente tem que mais declarar pela nossa vida e pela nossa família, da nossa família, é os nossos filhos. Quando eu entrei aqui dentro, eu fiquei olhando para algumas pessoas e a palavra veio assim: filho. Filho. E você crê que tem pessoas aqui dentro buscando pelos filhos, querendo que o filho estivesse aqui. Mas você tem que ter uma atitude de fé e crer dentro do seu coração: ele já está aqui. E quando você chegar em casa e ele estiver em uma situação que você não queria que ele estivesse, você precisa permanecer crendo em fé e mostrando a ele o verdadeiro cristão que você é. Porque quando você fala para o seu filho: vamos para a igreja, eles vão: não, mãe, é muito chato. Aí isso é uma peste. Ele vai ouvir aquilo: como é que mãe quer que eu vou para a igreja se agindo dessa forma? Os nossos filhos nos observam. Os olhos que nos acusam estão nas esquinas das praças. A língua que fala de mim e de você estão em todos os lugares. Mas se nós fizermos realmente a vontade de Deus, seguindo a visão, nós seremos abençoados. Quantas pessoas não falaram de homens de Deus? As pessoas que falavam, elas morreram no dilúvio. E a família foi salva. Não era o desejo de Deus
que elas morressem, que elas também fossem salvas. E você já parou para pensar que Deus, ele já sabia que o coração das pessoas não voltaria ao arrependimento? Porque ele pediu para construir a arca. Você acha que a arca de Noé cabia todo mundo que existisse no mundo? E por isso que Deus fez a arca só para a família de Noé e para os animais. Porque Deus sabia que o coração do homem estava corrompido e não tinha mais volta. Agora eu vejo começando a chover, Noé fecha a arca, Deus pede ao anjo para selar por fora. E agora eu vejo aquela arca, muita chuva, e as pessoas lembrando de quem? A arca de Noé. Imagina aquela multidão correndo. E elas chegaram na porta para abrir, e a arca não foi aberta. Sabe por que Deus ele selou por fora com o anjo? Porque ele sabia que Noé tinha um coração tão bom que ele abriria a arca para eles entrarem. Mas ali é o juízo de Deus sobre a terra. E pode chegar um dia, escuta o que eu estou dizendo. O pastor disse uma coisa, eu não sei se foi no discipulado, e quando ele disse aquilo, eu disse: meu Deus, isso é forte. Ele disse: Tiago, qualquer igreja pode estar lotada, mas existem pessoas que ainda vão ficar. Isso é forte, irmão. Que creia que a pessoa que vai ficar pode não ter vindo hoje. Mas imagine você de frente com o rei. E ele disse: eu lhe dei uma visão, eu lhe dei uma missão. E no final ele olha para você e diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, porque eu não te conheço. Ser crente ou seguir a visão não é só sentar em um banco ou em uma cadeira da igreja. Se você não seguir a visão, no céu não tem um jeitinho brasileiro. Você não entra. Eu estava falando para o meu patrão, para eu finalizar, e eu disse assim: imagine só, Pretinho, você e sua família foi convidado para uma grande festa, uma festa de casamento. E naquela festa você chega na portaria, tem 2 seguranças, e agora eu vou começar a ler o nome. Ele começa a dizer o nome. Os seus filhos e sua mulher entram. E você fica do lado de fora. E naquele momento você olha para o segurança e diz: não, o meu nome não está aí não. E o segurança vai dizer: infelizmente o seu nome não está aqui não, você não pode entrar na festa. E a esposa dele vai dizer: não, mas ele é meu marido. E o segurança vai dizer: não, mas ele só pode entrar se ele tiver um nome. Ele disse: mas eu conheço o noivo, foi ele que me chamou. E ele vai dizer: se você conhecesse o noivo, o seu nome estaria aqui. Isso é forte. Isso é uma história para que a gente saia pensando daqui. Se você conhecesse o noivo, o seu nome estaria aqui. Você pode conhecer o pastor, você pode me conhecer, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você pode andar junto com o pastor. Uma vez o pastor disse isso, deu um frio na barriga. Você pode andar 24 horas para o pastor, você pode ler a Bíblia, pode orar em línguas, pode pular, pode curar enfermos, mas se o seu nome não estiver lá, você não entra para a festa. E isso não é brincadeira. A gente fala da visão, a gente prega a visão, a gente ora, a gente agradece a Deus, a gente sai avivado daqui de dentro, mas lá fora, infelizmente, tem pessoas brincando com o evangelho. Cuidado, irmão, para que não seja você. Como um pregador possa ter falado um dia: se o arrebatamento da igreja viesse hoje e você ficasse, ainda estava bom. Mas se você morresse? Se o arrebatamento da igreja fosse hoje e você ficasse, ainda estava bom, porque ainda tem uma chance. Mas se você morresse? Para onde iria a sua alma hoje? Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, eu sei que você está vendo que eu fugi um pouco. Mas para onde é que iria a sua alma hoje? Uma dor de cabeça é curada com dipirona. Uma perna quebrada leva para o SAMU, anestesia e cirurgia, passa. Mas existe um lugar, irmãos, que não há remédio para curar a dor. Existe um lugar que é só gritos e ranger de dente. E nós precisamos cada dia mais analisar a nossa vida, como está a nossa vida cristã. Isso não é brincadeira.
Se de uma hora para outra o arrebatamento acontecesse, você subiria? Julga-se o homem a si mesmo. Amém? Fique de pé para orar para a sua vida. Aleluias. Obrigado, Pai. Aleluias. Obrigado, Pai. Te agradeço, Senhor. Eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, e venha o que vier.